Esse semestre estaremos falando sobre testemunho, proclamação, anunciando o Evangelho do outro lado da mesa ao outro lado da rua. Vamos falar sobre esse propósito que Deus deu para a sua igreja. Adoramos a Deus quando pregamos o Evangelho. Você é um verdadeiro adorador quando você prega o Evangelho. Isso não é para alguns, é para todos. Todos quantos foram alcançados com o Evangelho, foram feitos por Jesus, anunciadores desse Evangelho. Você está entendendo isso? Todos que foram alcançados pelo Evangelho, foram feitos por Jesus, proclamadores do Evangelho. Todos. Ele não separou apenas alguns para a proclamação. Ele separou alguns para serem apóstolos, missionários, separou alguns para serem profetas, pregadores, separou alguns para serem evangelistas, plantadores de igreja, separou alguns para serem pastores, cuidadores, mestres, mas não separou só alguns para proclamar o Evangelho. Não. Não é o texto da nossa mensagem, mas complementa 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 17 você sabe de qual, sabe? Quem sabe de qual 2 Coríntios 5, 17? Vai lá, recita aí. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, a importância de EBD? Aluno de EBD lembra. O que tem no 18? Sem abrir. O 5,17 deu uma balançada assim, mas lembrou. E o 18? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, não recebam a graça de Deus em vão. Eu fui até o verso 20. Somos nova criação, pela graça de Deus. Isso é obra de Deus, vem do Senhor. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos quantos são nova criação, são agentes da proclamação, são agentes da reconciliação. Todos. Por isso, precisa ser claro para nós que nós somos adoradores quando nós proclamamos o Evangelho. Adoramos a Deus quando proclamamos o Evangelho. Não é uma mera contemplação cultica, litúrgica. Adoramos a Deus quando proclamamos. E se você não tem proclamado o Evangelho, você precisa se autoavaliar. Se você tem vivido como adorador ou como religioso. Porque o religioso se engana, participando de ritos religiosos que parecem ser adoração, mas a adoração de verdade, ela é aplicada, ela é evidenciada, ela é comprovada quando eu proclamo aquilo que aconteceu comigo. Quando eu não consigo não dizer para o outro, cara, você precisa de Deus, porque eu também passei por isso. Ou eu já conheci alguém, mas eu sei que Jesus muda. Ele me transformou e transforma você. É disso que se trata que vamos estudar esse semestre. Queremos colocar ferramentas nas suas mãos para que você proclame o Evangelho. E esse texto de Atos 1:8, ele nos instrui sobre duas dimensões da proclamação. E hoje pela manhã eu quero refletir com você sobre a dimensão do tempo. E no próximo domingo nós vamos refletir sobre a dimensão do espaço. Ou seja, proclamamos o Evangelho no tempo e no espaço. Vamos lá para o texto? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra.
Quero lembrar mais, reforçar aqui, que não fique dúvidas em nossa igreja. Não podemos ser uma igreja que tem dúvidas sobre isso, o que significa dizer que aquele que não está aqui, que não está fazendo essa reflexão, quando ele tiver dúvida, você vai ser um instrumento para tirar essa dúvida dele. O próprio Senhor Jesus, e aqui são palavras de Jesus, minutos, instantes antes dele ascender aos céus, ressurreto dentre os mortos, já tendo passado aqueles dias com os discípulos, cerca de 500 discípulos haviam visto Jesus, estado com Jesus ressurreto. Ele agora vai ascender aos céus, ele vai subir, mas antes ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês quem, pastor? Olha o verso de número 15. Por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Então fique bem claro aqui que não se trata de uma palavra de Jesus exclusiva aos 11. Judas já havia se perdido. Jesus não está reunido com os 11 apóstolos e diz para eles: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês terão poder para testemunhar. Não, Jesus está reunido com aquela multidão de discípulos, entre eles os apóstolos, mas não só apóstolos, são discípulos que ouvem a palavra. Quando Jesus inspira Lucas, no sua pesquisa, o seu resgate histórico, relembrar esse momento da ascensão de Jesus, e as palavras de Jesus foram ditas, ele não apenas recolhe testemunho de apóstolos, mas dos discípulos que estavam com Jesus. E aqui logo fica claro que haviam pelo menos uns 120. É bem provável que quando Jesus vai ascender, haviam muito mais do que isso. Mas o número de Lucas, logo seguinte, são 120, é bem mais do que o número de apóstolos. Concorda comigo? Sim ou não? Então tem que estar claro para a gente, de que o Espírito Santo é dado a todo aquele que nele crê, e este recebe, através do Espírito Santo, a capacitação para testemunhar. Então você que se converteu, vou repetir minha frase, você que se entregou a Jesus, foi convertido, convencido pelo Espírito Santo a se tornar um discípulo de Jesus, você que é nova criação, você que teve um encontro pessoal com Jesus, você que é discípulo de Jesus, o Espírito Santo é o selo que Ele colocou na sua vida para garantir as promessas dEle. Para você, para o mundo, para o diabo e diante de Deus. Então você é templo do Espírito Santo de Deus. A aula de hoje não vai ser sobre isso, mas você precisa partir desse pressuposto bíblico de que o discípulo se torna templo do Espírito. Não há um segundo batismo. Não há um segundo momento. Eu primeiro me torno discípulo e depois pode ser que eu me torne templo do Espírito. Não existe isso. Na Bíblia é simultâneo. Alguém só pode ser discípulo se ele for convencido do pecado do Espírito. E só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E ao fazer isso, ele se torna templo do Espírito. Não tem como ser nova criação sem o Espírito. O que o texto de Atos 1:8 nos diz? Que quando o Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Meus amados irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa cultura evangelística. Me permita aqui, irmão Celso, tivemos uma conversa muito boa ontem no carro, voltando ali de Guará, Tinguetá. Celso me fez uma pergunta muito legítima. Ele me perguntou assim: pastor, esse ano, quem que vai liderar a equipe de evangelização da igreja? A primeira resposta que veio, primeiro eu tentei assim, a não assustá-lo muito, eu respondi assim, eu não entendi bem a sua pergunta, mas na ponta da língua veio assim: o Espírito Santo. Falei: não, Celso, eu não entendi, explica aí e tal. E aí ele foi tentando explicar por quê. Porque o Celso é evangelista. Alguém tem dúvida disso aqui? Quem conhece o irmão Celso sabe, ele é um evangelista. A diferença do discípulo não evangelista para o discípulo evangelista é que o não evangelista, o discípulo não evangelista, ele testemunha de Cristo sempre que aparece a oportunidade. Apareceu a oportunidade, você testemunha. O evangelista cria as oportunidades. Ele não consegue dormir sem
Se ele volta para casa, dormir, passou um dia, ele não falou de Jesus para alguém, não criou para ele, começa a ter angústia, não consegue dormir, fica ansioso. Ele tem que falar. É a diferença para o evangelista. Então, se você não é assim, fique em paz. Só quer dizer que você não é um evangelista, mas não significa dizer que você não tem que testemunhar. E aí a minha resposta ao Celso foi: Celso, nossa igreja não tem equipe de evangelização. Está comprovado que toda igreja que tem uma equipe de evangelização, ela faz mais mal do que bem. Mas como assim, pastor? O pessoal não vai para a rua? Vai, mas aí o que a igreja entende? Só eles é que vão. Eles é que evangelizam. Irmãos, vamos lá. Não, pastor, eu não sou de evangelização. Eu não sou evangelista. Aí você fecha sua boca, você não testemunha, você não fala nada para ninguém, nunca levou ninguém a Jesus, por quê? Porque você não é do evangelismo. E isso está errado. Porque se você é nova criação, você foi selado pelo Espírito. Se você tem o Espírito, você é capacitado para testemunhar. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração. Essa tem que ser a cultura de uma igreja que vai fazer 50 anos, logo, logo. Meio século de vida. A cultura de uma igreja evangelística. E quem é que evangeliza? Todo mundo. Todo mundo evangeliza. Não é todo mundo evangelista, mas todo mundo testemunha. Por isso disse ao Celso, e repito agora aos irmãos, nossa área de missões é responsável por criar ambientes evangelizadores. Mas quem vai evangelizar? Os jovens vão. Uma vez por mês vai ter uma ação, não é, Léo? Jaque. Uma vez por mês os jovens vão para a rua. Todos. Eu nunca fui. Vai a primeira vez. Senão nunca vai ter a primeira vez. Eu não sei o que dizer. Vai para o treinamento. Colhem quem já sabe. Já estamos, Nelma, conversando com as mulheres. Já está previsto aí, né, Nelma? Dia 5, mulherada vai aqui, ó, a vizinhança aqui ao redor, vai convidar para o chá das mulheres e já vai aproveitar para criar pontos de relacionamento. Todas as mulheres que puderem têm que estar aqui. Ah, mas pastor, eu não sou de evangelização, não gosto. Adorador testemunha, adorador vai para a rua, adorador fala de Jesus. Com vergonha ou sem vergonha? Mas a gente tem que testemunhar. Então os jovens irão para a rua, os adolescentes vão para a rua, as mensageiras vão para a rua, os embaixadores vão para a rua, as nossas crianças vão. Não vi a Tícia aí hoje? Não pôde vir, né? Nós estamos conversando com a Tícia, que é a nossa líder do Ministério Infantil. As crianças também vão ter o seu momento de evangelização, evangelizar outras crianças. Os irmãos estão entendendo? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus testemunha. Dito isso, entendido isso, quero concluir mostrando para você que existe uma dupla dimensão em testemunhar. A primeira delas, como disse, de hoje, é a dimensão temporal. Nós testemunhamos no tempo e no espaço. Isso não vai ser feito na eternidade. Não existe missões, não existe evangelização na eternidade com Deus. Adoração, sim. Adoração existia antes do pecado, adoração existe durante, e a adoração vai continuar existindo, porque Deus é adorado. Mas a tarefa de testemunhar, a tarefa de anunciar, essa é só para aqui e agora. Entendeu? Aqui, espaço, agora, tempo. E aí o que o texto nos diz? Que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos suas testemunhas em toda parte. Aí ele diz, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Deixe-me dizer uma coisa para você. Aqui não há seletividade. Aqui há simultaneidade. Quem está com a Bíblia, com a versão João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, vai ler o texto aí, se a sua Bíblia é consegue colocar, Ellen, para mim, na tela? Ajuda aí, Miller. Ah, não, a Ellen está aí só de gaiata, né? É você que está... Ó, viu? Sentou, como é que é? Soldado na porta do quartel? Quer missão. Coloca Atos 1:8 na revista e atualizada. Os irmãos vão lembrar que é a versão clássica, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois da Judéia e Samaria, e então nos confins da terra. Amém? Não fala amém para essa heresia. Como é que você fala amém? Eu acabei de deturpar o texto bíblico e tu fala amém? Só porque tem um pastor bonitão, com a voz aqui impossante e tal, aí você fala amém. Não, irmãos, a Bíblia é que é a palavra de Deus. O cara chega aqui e deturpa o texto, tu diz amém. Tem que mandar um misericórdia bem grandão. Ser-me-eis testemunhas primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e na Samaria, e então nos confins da terra. É assim que está no texto? Como é que está no texto aí? Ser-me-eis testemunhas. Não, cara, tu botou NVT, me ajuda aí, parceiro. Isso, olha lá, ó. Sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto como e não existe primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e então não existe isso. Não existe isso no texto. Eu sei que muitos de nós cresceu achando isso. Muitos aqui defendem que primeiro tem que evangelizar os de casa. Como é que você vai evangelizar? Defendem, e aí usa o texto, fora do contexto, para servir de pretexto, para uma heresia, de que a gente tem que priorizar aqui, porque é onde a gente está. Se der, a gente faz lá. Como é que vamos mandar o Luiz lá para o litoral, se está precisando de gente aqui na rua? Como é que nós vamos mandar a Esther lá para Morungaba, se tem gente aqui precisando? Como é que nós vamos mandar Sara e Adam lá para a Amazônia, com tanta gente aqui precisando ouvir de Jesus? Não, tinha que mandar primeiro para cá, depois manda para lá. Isso não é bíblico, isso é heresia, mentira do diabo. E o crente que pensa isso é imaturo. E a gente espera que o Espírito Santo de Deus esclareça isso para você. Porque o texto bíblico diz que é tanto em Jerusalém, como na Judéia e na Samaria, e nos confins da terra. É simultaneidade, não é seletividade. Primeiro aqui, porque é onde a gente está. Se der, depois a gente faz lá. Depois, sabe o que acontece com uma igreja que pensa assim? Ela não faz em lugar nenhum. Nunca faz, nunca evangeliza, nunca testemunha, não batiza, não vê pessoas sendo transformadas, nem aqui e nem do lado de lá. Por quê? Porque ela está desobedecendo ao Senhor. Ela está deturpando o texto bíblico em detrimento de uma religiosidade. Nós precisamos, como igreja, sermos obedientes às Escrituras. E para sermos obedientes às Escrituras, a gente precisa entender que Atos 1:8 nos exige simultaneidade. Então, Deus não falou com você para ir para a Amazônia. Então você testemunha onde? Onde você está. Deus não falou com você para ir para o Oriente Médio. Então você testemunha onde? Onde você está. Mas na hora que Ele te tirar daqui e te mandar para lá, o que você faz? E a igreja faz o quê? Envia e vai junto. Porque é tanto aqui quanto lá. Se nós não entendermos isso, não iremos quebrar a cultura religiosa. E particularmente nós como batistas acabamos desenvolvendo, e louvado seja o Senhor, porque nós temos o princípio da autocrítica como uma marca distintiva dos batistas. O que significa dizer que a gente está sempre se criticando, se autoavaliando, e as mudanças que têm que ser feitas a gente tem que fazer, não pode ter medo de fazer. E louvado seja o Senhor, porque a gente tem visto isso acontecendo também nos níveis maiores da nossa denominação. Mudança leva tempo. Mudança, muitas vezes, ela tem as dificuldades naturais, mas ela precisa acontecer. Porque senão a gente apenas se apega ao religioso. As campanhas missionárias, elas se tornaram bengala das igrejas. Os mais antigos aqui sabem, lembram? Campanha de missões mundiais. Que mês que era? Que mês que é o mês de missões mundiais? Que mês que é o mês de missões estaduais? Julho. Que mês que é o mês de missões nacionais? Agora vamos ver. Que mês que é o mês de missões regionais? Opa, tem uma galera que sabe. Aí, o que é uma igreja missionária?
é que no mês de março faz a campanha. E janeiro? E fevereiro? E abril? Ah não, pastor, missões aqui é março. Eu já recebi o absurdo de ligar para uma igreja e oferecer, aqui quando nós recebemos o nosso irmão etíope, de portas abertas, um irmão etíope, um dos 10 países que mais oferece perseguição aos cristãos no planeta. O cara veio para a nossa região, veio dar o testemunho aqui. Eu liguei para uma igreja e falei, querido pastor, tem um irmão etíope aqui, está vindo para a nossa região, vamos levar ele para a sua igreja para ele dar o testemunho. Ele voltou para mim e disse assim, meu promotor de missões disse que nós estamos em missões estaduais, não dá para ouvi-lo. Estou falando sério, meus irmãos. Não, agora é hora de missões estaduais. Não dá para ouvir o testemunho do irmão etíope. As campanhas se tornaram bengalas. Quando o pastor Valdemiro Timchak foi executivo de missões mundiais, trouxe, revitalizou, realmente as campanhas tiraram as igrejas da inércia, porque antes não fazia nada. Era nada. Um ou outro irmão ofertava. A gente tinha 27 missionários em missões mundiais em 1980. 27. A nossa convenção estadual aqui, que faz muito pouco, quase nada. Mas vai mudar, viu, Dora? Depois você já vai entender por quê. Tem 23 missionários. A Sebesp tem 23, em pleno século 21. Junta de Missões Mundiais tinha 27 em 80. O pastor Valdemiro falou, não, as igrejas têm que se envolver. E ele desenvolve a metodologia das campanhas. Mas com o passar das décadas, o que aconteceu? Ah, não, agora não é missões mundiais. Agora é missões estaduais. Não, agora não. Agora a gente vai falar de nacionais. Não dá para... Esquece aí o que está acontecendo lá na Ucrânia. Com uma pena que a guerra estourou no mês de setembro. Porque se tivesse estourado em março, a gente falaria. Mas como estourou em setembro, não. Agora a gente só vai falar da guerra da Ucrânia em março do ano que vem, que é missões mundiais. E souberam o quê, meus irmãos? O absurdo. Religiosidade. Religiosidade pura. Então é hora da gente também fazer a mudança. Por isso que quando eu cheguei aqui, a Nath lembra, a Vivi lembra, a primeira coisa que eu disse para os irmãos foi, não vai ter campanha. Como assim, pastor? Missões a gente faz o ano todo, todos os dias. Mas por quê, irmãos? Porque o pastor é missionário? Fui eu que escrevi Atos 1:8? Foi? Foi o pastor André? Eu que lá no meu período no Haiti como missionário, fui inspirado por Deus, e aí eu trouxe agora um acréscimo ao texto bíblico. Atos 1:8 é muito mais antigo do que eu, meus irmãos. É muito mais antigo que os batistas. Atos 8 é a palavra do Senhor para todos os seus discípulos. Ele nos capacitou com o seu Espírito para testemunhar tanto aqui quanto lá. Isso precisa estar claro, para que os irmãos entendam que não se trata de priorizar missões. Se trata de sermos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador testemunha tanto aqui quanto lá. Eu espero ir na aula de hoje, nós iremos aprofundar, os irmãos irão aprofundar muito sobre o como, porque eu acho que essa é a pergunta que fica agora. Como? Isso eu vou deixar para que cada professor comece a trabalhar hoje, ao longo desse semestre, nós vamos trabalhar muito como, mas eu não poderia terminar o culto dessa manhã, a mensagem dessa manhã, sem que a gente tenha consciência como igreja, e assuma o compromisso de sermos obedientes à palavra. Testemunho é simultâneo. Não existe a priorização, primeiro aqui e depois lá. Precisamos fazer tanto aqui, com a mesma urgência que os missionários que estão, nosso missionário que está em Israel, nosso missionário que está lá em Moçambique, os nossos missionários que estão indo para a Amazônia, e aí preste bem atenção, hein? Nós precisamos ter o mesmo ímpeto aqui como eles têm lá. Não é primeiro aqui, depois lá. É tanto aqui quanto lá. Então o que os nossos missionários têm feito? Como é que eles têm se dedicado? Você se dedique aqui. Você compartilhe o evangelho aqui. Você aproveite as oportunidades aqui.
Você usa, é aqui que Deus te colocou, é aqui que Deus nos colocou, e é aqui que a gente precisa testemunhar. Essa precisa ser a cultura da nossa igreja. Uma igreja que testemunha tanto aqui quanto lá. Amém? Então eu quero convidar os irmãos agora a celebrarmos, mais do que celebrarmos, selarmos, era o termo que eu estava, selarmos esse nosso compromisso de testemunho, trazendo à memória que fazemos isso por causa daquele que deixou a sua glória, habitou entre nós, para trazer a verdade, a mensagem, o Evangelho. Quem fez isso foi Jesus. Se você tiver dúvida por que você tem que testemunhar para quem está do seu lado, que a ceia de hoje traga a memória a você. Por causa daquele que deu a vida dele por nós. Ele veio até nós. Você precisa ir. Assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou. Você precisa ir. Ir é para todo cristão. Então eu quero convidar os membros da nossa igreja, os demais irmãos que são visitantes, que estão conosco nos visitando e já foram batizados nas águas, como testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Quero convidar você a selar o seu